Olá, que bom ter você mais uma vez aqui no nosso canal para meditação da Palavra do Senhor. E eu quero meditar um texto que se encontra no livro de Romanos, Carta aos Romanos, capítulo 2, verso 13, que diz: Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Esse versículo fala para mim um pouco de religiosidade. Religiosidade no sentido assim de que as pessoas têm na sua religião, na obediência das suas regras, a salvação. A lei e os estatutos para o povo de Israel, eles eram ensinados todos os sábados. Todos os sábados na sinagoga, os sacerdotes, os fariseus, os mestres das leis estavam ali ensinando o povo. O povo frequentava a sinagoga, todo o povo frequentava. Israel foi a nação mais religiosa de toda a história. Porém, a mera instrução como conhecimento não basta, a menos que o coração seja mudado, que tenha uma mente renovada. Os seus ouvidos, os ouvidos dos israelitas, eles estavam educados, estavam afinados nas leis, mas o coração deles estava longe da fonte do saber, da fonte do conhecimento de Deus. E Paulo não está, quando Paulo escreve esse texto, Paulo não está se referindo à lei como um estatuto de regras que a pessoa possa obedecer para ser salva. Até porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Mas Paulo está se referindo à lei como a vontade de Deus revelada através de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. É preciso a obediência da fé, praticada com amor e submissão a Cristo, para que nós possamos alcançar justificação diante de Deus. As nossas atitudes, elas são importantes também para com o outro. Se nós pararmos para olhar, não adianta eu saber toda a lei de cor. O Paulo estava dizendo que não adiantava eles saberem todas as regras do sacrifício, que o sacrifício em si não poderia dar salvação para eles. Paulo estava dizendo que não adiantava eles saberem as leis e as regras da circuncisão, que a circuncisão em si, essa lei não adiantaria para a sua salvação. Paulo está dizendo que não adiantava ele saber as leis do sábado, o que podia fazer, o que não podia fazer. Paulo estava dizendo para eles que isso não era suficiente para a salvação, porque ninguém, homem nenhum sobre a terra, conseguiu cumprir a lei. Precisou que Jesus Cristo viesse e morresse e cumprisse a lei e lá na cruz do Calvário conquistasse a justificação para os nossos pecados, para os nossos erros. Conquistasse lá na cruz a salvação, o perdão dos meus pecados. Paulo estava dizendo para eles que a misericórdia e o perdão era a lei mais sagrada que nós podemos transmitir para as pessoas. Naquela passagem daquela mulher pega em adultério, olha quantos cumpridores da lei tinham ali e estavam usando a lei com severidade. Eram regras, eles estavam ali cumprindo a lei à risca com severidade. Jesus, naquele mesmo momento, mostrou a lei do amor, a lei que é superior, a lei do perdão, da misericórdia, a lei de olhar para o outro com ternura, com amor, com compaixão, como Deus em Cristo estava olhando para eles com perdão. Era isso que Paulo estava dizendo, que ouvir a lei e não praticar não adiantaria de nada, que nós não seríamos justificados diante de Deus apenas cumprindo a lei, até porque ninguém conseguia cumprir a lei. Nós precisávamos praticar o amor. E era isso que Paulo estava dizendo para eles. Paulo se referia à lei como vontade de Deus revelada através de Cristo Jesus lá na cruz. Qual era a lei? A lei do amor.
A lei do perdão, de olhar para o outro como se estivesse enxergando a si próprio e tratando o outro com amor. Não adianta nós sermos ouvintes da lei. Nós temos que ser praticante. E sabe o que o Espírito Santo fala ao meu coração nesse momento? Que nós devemos olhar para as pessoas menos críticos, olhar para pessoas com menos espírito acusador, porque quem acusa é o diabo, é o demônio que acusa. E se você está sendo usado para acusar alguém, saiba que você está sendo usado é pelo diabo. E isso não vem de Deus. Irmãos, não devemos usar a lei no critério, no rigor da lei, mas devemos usar a misericórdia com as pessoas, olhar para elas com amor, olhar para elas da maneira como Jesus olhou para mim lá na cruz do Calvário e disse: Pai, perdoa porque ele não sabe o que está fazendo. É essa a lei que Paulo está dizendo. Essa lei é a lei que vai alcançar a justificação da nossa vida perante Deus. É isso que Paulo está dizendo, que nós temos que ter uma mente renovada, uma mente transformada, um coração transformado, mudado. E isso sim é o que vai nos justificar diante de Deus. Olhar para as pessoas com misericórdia, até porque a palavra diz que com o mesmo rigor que eu julgar o outro, eu também serei julgado. Não é assim que diz a Escritura? A mesma rigor que eu julgar o outro, eu vou ser julgado. Então, que nós possamos mudar nossas atitudes e começar a olhar para as pessoas com mais amor, com mais brandura. Olhar para ele e ver o erro dele e olhar e dizer assim: mas poderia ser eu cometendo esse erro, o que eu posso fazer por ele? Não posso fazer nada, então vamos orar por essa pessoa, vamos orar por ele, orar com amor. Vamos fazer a nossa oração? Senhor, obrigado por essa palavra de sabedoria, por essa revelação, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, Tu venha abençoar as pessoas que estão ouvindo, que essas pessoas possam ter o seu coração mudado, que eles possam ser menos rigorosos, Senhor, consigo mesmo e com os outros, e que possam demonstrar o Teu amor, aquele amor que Tu derramou lá na cruz do Calvário, nos perdoando de todo o pecado. Abençoa esse povo, abençoa a minha cidade, abençoa o Brasil, abençoa cada um dos ouvintes em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê um bom momento de reflexão nesse dia. Amém.